Ela largou tudo por amor e pagou muito caro por isso. Essa história me foi narrada em consultório. Tenho autorização para contá-la, desde que sua identidade seja preservada. Ela vivia um casamento desgastado. Não havia gritos, não havia agressões. Havia algo muito mais silencioso: a ausência. O marido era visto como um homem bom, trabalhador, aos olhos dos outros, honesto, responsável. Se davam bem, eram amigos, mas não eram apaixonados. Mas dentro daquela casa, ela se sentia invisível como mulher. Ela não era desejada, não se sentia amada. Ela não era elogiada, não era escolhida. Para ouvir algo bonito, algo extraordinário precisava acontecer. E mesmo assim, quase nunca vinha. Ela só queria se sentir mulher, ela só queria se sentir amada, ela só queria se sentir desejada. Um dia, comprou um vestido novo, porque havia um evento na empresa do seu marido. Ela se arrumou com todo o cuidado, se olhou no espelho e gostou do que viu. E quando estava pronta para sair, seu marido olhou rapidamente e disse: "Nossa, você tem tanta roupa bonita, você vai com esse vestido?" Aquilo foi como um balde de água fria. Ela não respondeu, não discutiu, engoliu a dor em silêncio, mas aquela frase ficou. Algum tempo depois, ela foi trabalhar usando o mesmo vestido. E no fim do dia passou no cabeleireiro. Só que a profissional que estava acostumada a fazer seus cabelos tinha faltado naquele dia. Então, um outro profissional a atendeu. Ele a olhou de cima a baixo, sem pressa, sem desinteresse. Enquanto lavava seus cabelos, ele disse a ela: "Você é uma mulher linda e está mais bonita ainda com esse vestido." Isso era tudo que ela sempre quis ouvir do próprio marido. Uma frase simples, um olhar verdadeiro. Algo se quebrou dentro dela e algo perigoso começou a nascer. Conversaram, riram, trocaram telefone, oficialmente para facilitar novos agendamentos, mas ambos sabiam, não era só isso. Ela nunca havia pensado em trair, nunca se imaginou nessa posição, mas aquela sensação, aquele frio diferente no estômago, mexeu com algo profundo. No dia seguinte, ele ligou com uma desculpa frágil, dizendo assim: "Liguei só para saber se você gostou do resultado do cabelo." A conversa se alongou, esquentou, marcaram de sair. Ela estava nervosa, com medo, confusa, mas estava feliz, viva, mesmo sabendo que estava errada. Foi. Naquela noite, sentiu-se vista, ouvida, desejada. Ela se sentiu mulher. Desabou sobre sua vida, sobre o seu casamento, sobre a solidão a dois. E naquele mesmo dia, ele disse que a amava. A partir daí, ele ligava várias vezes ao dia, às vezes só para dizer: "Eu te amo." Ela se sentia completa. Era como um conto de fadas. E, apenas em um mês e meio, pediu o divórcio de um casamento de 17 anos. A família toda estranhou, se afastou. Os amigos mais íntimos se calaram. Mas nada daquilo importava. A única pessoa que a entendia era ele, o seu grande amor. E para agilizar o processo, fez qualquer acordo com seu marido, para que o
divórcio não entrasse num litigioso, saiu apenas com a casa, ainda financiada, e um carro cheio de parcelas. Estava apaixonada, vivendo seu conto de fadas. Tempos depois, casaram-se num sábado chuvoso. Uma única amiga esteve presente, que foi sua madrinha. E para ela, aquilo bastava. Com o tempo, a realidade começou a pesar. Ele ganhava pouco, não por falta de oportunidade, mas às vezes por falta de responsabilidade. Não parava em emprego nenhum. Sempre havia uma desculpa, sempre um motivo externo, sempre alguém para culpar. Mas ela estava apaixonada e não conseguia enxergar aquilo. Havia dias em que simplesmente ele faltava no trabalho porque tinha algo nele que não estava bem, e assim tudo ficava sobre as suas costas. As dívidas cresceram, o peso caiu sobre ela e a pouco ele foi mudando. Começou a alternar comportamentos. Em alguns dias era intenso, carinhoso, apaixonado. Em outros, frio, crítico, desprezível. Diminuía suas emoções, ridicularizava suas dores, dizia que ela exagerava, que ela era fraca, que se importava demais com o que os outros pensavam, e ela começou a duvidar de si mesma. Ele se colocava como o centro da relação e fazia com que ela acreditasse que tudo de errado era culpa dela. Havia dias de carinho intenso, noites quentes, declarações exageradas. E havia dias em que ela se sentia um nada, ignorada, invisível, descartável. Ela nunca sabia qual versão dele encontraria. Passou a viver em estado de alerta. Quando ele começou a rejeitá-la, a punição veio em silêncio. Dizia que ela não era mais desejável, que não fazia mais sexo como antes, que havia algo errado nela, e ela acreditou. Passou a se esforçar mais, a se culpar mais, a tentar agradar mais, enquanto ele se afastava cada vez mais. Ela adoeceu, engordou, passando de 70 para 105 quilos. Olhou-se no espelho e já não se reconhecia mais. Ela passou a desacreditar de si mesma. Foi quando ele começou a sair com outras mulheres e ela se culpava. Claro, estou gorda, feia, quem me desejaria? Até que um dia ele chegou com rosas em casa, pediu perdão, disse que a amava, que mudaria a partir daquele dia e fez uma proposta. Vamos vender essa casa, vamos comprar algo no interior, vamos recomeçar. Ele falava com um brilho nos olhos, com promessas na voz. Ela acreditou. Ela acreditou e agradecia porque o seu marido estava de volta, sendo aquele homem, companheiro, apaixonado de antes. Pouco depois, a casa foi vendida. Anos de história viraram papéis e números. O dinheiro foi para a conta dele. Era mais prático, disse ele, mais fácil, mais rápido. Ela confiou. Pediu demissão do trabalho, escreveu a carta de demissão com as mãos trêmulas, mas com o coração cheio de esperança. Sonhava com a mudança, com a paz, com o recomeço. Naquele dia, voltou para casa mais cedo. Estava cansada, mas muito feliz, com a mente cheia de planos. Ao abrir a porta,
Senti um aperto estranho no peito, um silêncio pesado. Chamou o nome dele, ninguém respondeu. Caminhou até o quarto. Os armários estavam vazios, nenhuma roupa, nenhum sapato, nenhum perfume. Sobre a cama, um papel dobrado. As mãos tremiam quando abriu. Poucas palavras frias, cruéis. Desculpe, você não foi mulher suficiente para mim. O chão desapareceu. Ela caiu sentada, sem ar, sem chão. Estava sem casa, sem dinheiro, sem trabalho e sem o seu grande amor. Entrou em depressão profunda, foi morar com seus pais, não saía mais do quarto, não tomava banho, estava morrendo pouco a pouco, dia a dia. Até que sua amiga, a mesma que fora sua madrinha, insistia dia a dia. Você precisa de ajuda. Vamos começar terapia. Isso vai te fazer bem. E ela recusava, até que um dia aceitou. Começou a terapia, aos poucos voltou a trabalhar, recuperando assim a sua dignidade. Ela sabe que ainda há um longo caminho de cura pela frente, mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, ela quer, de fato, se curar.